Comissão de Agricultura discutiu hoje a possibilidade de privatização da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Possibilidade essa que foi descartada pelos representantes da Conab que aqui estiveram. Garanto que o governo não tem ideia de vender a Conab. O que acontece, que pode ter gerado esse mal-entendido, aí é que alguns armazéns da Conab foram fechados por necessidades econômicas, por razões econômicas, pelo fato de já existir um armazém muito próximo, etc. Então, decisões de caráter técnico, e aí não há possibilidade, reitera o governo, de privatização da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que no passado já teve muita importância no que diz respeito a armazenar a produção rural brasileira, mas hoje seus armazéns representam cerca de 1% do total de armazéns existentes no Brasil. Eles existem mesmo para estoque regulador, para fazer política pública, garantir preços, etc. E aí, para a gente começar essa conversa aqui, a gente já chamou logo um dos representantes da Conab, o Bruno Scalon Cordeiro, acertei, é o diretor de operações e abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento da Conab, reiterando: privatização não está na perspectiva. De forma alguma, esse assunto nunca foi tratado, nunca foi concretizado, nunca foi debatido. Muito pelo contrário, a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sempre nos cobrou muito trabalho, muita ação para que nós fizéssemos uma reestruturação da companhia. A companhia tem 30 anos, todos sabem que ela é a fusão lá do passado de 3 outras empresas, né? E ela presta um relevantíssimo serviço ao país, não só na armazenagem, como principalmente na execução de políticas públicas, que serão mantidas, né? Nós temos o ProVB, que atende os pequenos produtores, nós temos o ADA, né, o Programa de Distribuição de Cestas para os indígenas, para os quilombolas, e todas essas políticas e outras tantas serão mantidas. Tanto que nós já estamos com milhos já licitados para fazermos a remoção para o ano que vem. Então essa política toda vai ser mantida. Então, de uma vez por todas, nós ouvimos aqui, né, o doutor Idalício, que representa o Ministério da Educação, da Economia, e que foi enfático em dizer: a Conab não está nos planos de privatização, nunca esteve, né? Então nós devemos, é um desserviço àqueles que trabalham plantando isso, porque geram instabilidade para os funcionários, geram instabilidade para a empresa, enquanto que a gente escuta do próprio representante do Ministério da Economia que não haverá privatização. Muito pelo contrário, nós trabalhamos nesses 9 meses pela reestruturação da Conab. Agora, essa reestruturação, ela tem na perspectiva, a gente sabe que o governo fala muito de redução da presença estatal na economia, mas ela tem a perspectiva da Conab se tornar um player, um ator mais importante nesse mercado. Pergunto isso porque há muita reclamação por parte dos produtores rurais que eles acabam ficando reféns das companhias, especialmente multinacionais, que são donas dos outros 90%, 99% de silos, de armazéns existentes no Brasil. E isso é verdade, né? Elas são um oligopólio e acabam tendo um poder significativo de mercado que pode tornar os produtores rurais reféns. Como é que fica essa questão de atuar não só como regulador de estoque, mas regulador também do mercado? Bem, o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo, nós sabemos disso. Batemos recorde em cima de recordes, né? Esse ano já nós tivemos uma produção de 246 milhões de toneladas. Nós temos uma capacidade estática armazenadora no país de 70 milhões, né, para poder guardar esses grãos. De toneladas, né? 170 milhões de toneladas. Então, aí você poderia falar, mas nós temos um déficit, não temos. Por quê? Nós temos mais de uma colheita. Então, enquanto está se plantando, colheu, guardou, a hora que está plantando o outro já está sendo exportado ou já está sendo consumido pelo mercado interno. Então, nós não temos esse déficit oficial. Tá? Então, os armazéns da Conab, como você bem disse, eles representam 1% de toda a capacidade armazenadora do país. Eles existem hoje especificamente, notadamente, para a questão das políticas públicas. Tanto que, dos 27 armazéns que nós debatemos aqui, que foram desimobilizados, ou seja, deixaram de ser armazéns, 5 são armazéns que foram devolvidos à SPU, não são pertencentes ao corpo da Conab. Então são 22. Né? Desses 22, 3 do Nordeste. Então, onde estão os maiores armazéns para atender a finalidade social? Lá no Nordeste.
Mato Grosso do Sul, como não há esse atendimento a essas políticas públicas, eles foram fechados. E aí me corrija se eu estiver errado, a principal política pública é política de preço, é evitar que os preços subam demais ou que caiam demais? Essa é uma política reguladora, né? Agora, o ProVB, por exemplo, não, é a venda do balcão, do milho em balcão, né? Então esse produto é vendido aos pequenos e médios produtores e justamente para quê? Para atender as pessoas e as famílias com menor poder aquisitivo. Tá? Então essa é uma outra política. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Bruno. Eu que agradeço, e a Conab está sempre à disposição, né, da Câmara dos Deputados e também a sua estrutura para fornecer todas as informações possíveis. Muito obrigado. Vamos convidar o deputado que coordenou, presidiu toda essa audiência pública, que além de ser integrante da Comissão de Agricultura, tem um enorme interesse no assunto, que ele carrega no nome parlamentar dele a representatividade dos trabalhadores na agricultura, o Wilson da FETAENG, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais, né, deputado? Ele que é do PSB de Minas Gerais. É tranquilizador saber que a Conab não está em perspectiva de privatização? Não, não é tranquilizador, porque na verdade eles das 92 unidades, eles fecharam 27 unidades, né? E qual que é a nossa preocupação? Aí o governo tem uma medida provisória aonde ele passa recursos para os grandes cerealistas construir armazéns. A Conab, ela é muito importante para a nossa agricultura, principalmente para a agricultura familiar. Ou seja, não existiria, na visão dos senhores, uma privatização da Conab, mas a privatização do trabalho da Conab continua acontecendo, é isso? O trabalho continua acontecendo. Agora, essa audiência pública é para fazer um debate. A Conab tem um capital humano muito importante, tem seus armazéns, ela é a principal para nossas políticas de política pública para a agricultura familiar, como o PA, o PENAI, ela é a nossa principal compradora dos nossos produtos, né? Ela, de uma certa forma, ela ajuda a regular o mercado. E aí, quando você passa para a iniciativa privada, a situação para nós ela fica preocupante. Nós não podemos concordar que a Conab ela continue fechando unidades como ela fecharam. Como foi colocado aqui hoje, que no Nordeste foi só 3 unidades, mas foi fechado 3 unidades importantes. Aonde foi fechado foi importante. Então, o nosso diálogo com o governo é nesse sentido. Nós queremos que a Conab continue cumprindo o seu papel, a sua função social como ela tem. Perfeito, muitíssimo obrigado. Deputado, repito, Wilson da FETAENG, PSB de Minas Gerais, FETAENG, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais. Para terminar, a gente não confundir Conab com CONTAG. Conab é a estatal do governo, Companhia Nacional de Abastecimento, e a CONTAG é a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, especialmente na agricultura familiar, e o Antoninho Rovais, secretário de Política Agrícola, ou seja, é quem está de olho exatamente no que é feito com essas unidades de armazenamento e distribuição da Conab em todo o país, de olho em nome dos trabalhadores. Eu perguntei, inclusive, para o deputado aqui que é da FETAENG associada à Conab, filiada à CONTAG, se tranquilizava saber que a Conab não ia ser privatizada. Ele disse que não tranquiliza porque continua o fechamento. É a mesma visão? Como é que os senhores veem essa assertiva por parte do governo de que a Conab não está à venda, mas por outro lado essa crítica de que unidades continuam sendo fechadas e principalmente o governo está financiando armazéns privados? Bem, em primeiro lugar, é preciso registrar de que a Conab é a grande ferramenta, é o grande braço operador de políticas públicas para a agricultura familiar e para as populações tradicionais. Especialmente política de preço e política de distribuição, de venda. De aquisição e digamos, de distribuição de produtos tanto para a doação simultânea, para o PAA, para várias outras formas que existem dentro das políticas públicas. Então, a Conab para nós é uma ferramenta de operação de política pública para a agricultura familiar. Só traduzindo rapidamente, o PAA, que é uma das principais políticas, é o Programa de Aquisição de Alimentos, que principalmente disponibiliza alimentos para escolas também. Exatamente, que é a doação simultânea, ou seja, para hospitais. Toda a parte de filantropia é adquirido o produto da agricultura familiar e distribuído para hospitais e outras casas que são necessárias. Essa é uma questão. A segunda questão é
quando se trata de comercialização da produção, que é basicamente na questão preço, ou seja, a Conab tem mecanismos de intervenção através de política de garantia de preços mínimos, que faz com que os pequenos e médios agricultores possam buscar, através da Conab, uma melhor condição de venda de seus produtos através dos AGFs ou dos EGFs. E a terceira questão é especialmente quando existem as calamidades, por exemplo, a seca do Nordeste que aconteceu até recentemente, onde a Conab coloca milho balcão, né, no balcão da companhia Conab, à disposição a preços razoáveis para agricultores adquirirem esse milho, no caso, para a alimentação dos seus animais. Então, a Conab para a agricultura familiar é o grande instrumento de operação de políticas públicas, por isso nós somos frontalmente contrários a qualquer forma de privatização. Essa é a primeira questão. Quanto à redução que está acontecendo, o que nós estamos reclamando é de que não houve nenhuma comunicação ou nenhuma forma, digamos, de discussão com nenhuma organização social para que lá em Minas, lá em tal lugar, fossem fechados vários armazéns. E nós sabemos que, por outro lado, com a MP 897, o governo está colocando 200 milhões de reais para cerealistas comprarem ou estruturarem armazéns. Isso significa, na prática, dar para esses cerealistas o poder de preço, que isso nós temos que entender de que a armazenagem na condição da Conab é uma, na condição de cerealista é outra. Essa justificativa trazida pelos representantes da Conab de que esses armazéns foram fechados porque estavam próximos de um outro, não se justificavam do ponto de vista econômico, os senhores discordam? Não é discordância, é falta de conhecimento, é falta de comunicação, é falta de esclarecimentos, porque tudo que o governo está nos dizendo é de que isso era necessário, porém não prova para nós a necessidade real disso. Então, essa é a questão que nós estamos, digamos, buscando, em conjunto com o nosso deputado Wilson, uma audiência com a ministra, na lógica de se esclarecer todas essas dúvidas que ainda permeiam no ar sobre esse processo de redução da Conab. Perfeito. Antoninho Rovares, que é o secretário de Política Agrícola da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, especialmente na agricultura familiar, colocando a posição dessa importante entidade aí que diz respeito a esse tema da Comissão de Agricultura de hoje, que é a possibilidade de privatização da Conab afastada pelo governo, em todas as falas feitas aqui pelos representantes do Ministério da Agricultura. Qualquer momento a gente pode voltar com mais informações, mais um debate importante que ocorre aqui no Corredor das Comissões ou em qualquer outro ponto do Congresso Nacional. Até mais.